Salve, turma querida! 19 de fevereiro de 2025, né? Vamos lá para mais uma aula de atualidades. Essa aula está cheia de notícia e a ideia é que a gente aí... Tem notícia que parece que é longa, mas ela é muito rápida, tá? Nessa aula. Então, tem muita notícia, mas tem uma notícia que, assim, você vai perceber, tá? Ela não é tão longa assim como aparenta, tá ok? É só colher aquela informação exata ali. Vamos lá, deixa eu mudar de slide, ficar pequenininho. Esses são os endereços do professor Diogo, segue a gente lá no Instagram. Para quem tem interesse nos livros de atualidades com questões comentadas de 2024, é só mandar um WhatsApp, aproveitar as promoções aí, tá? No final, fica até o finalzinho, que lá eu explico melhor sobre esse livro que tem ajudado muita gente a ser aprovada e gabaritada atualidades, tá? Semana de 12 a 19 de fevereiro de 2025. Bom, perdemos um dos fundadores do cinema novo, Cacá Diegues, que produziu clássicos, né? Morreu, infelizmente, um grande diretor de cinema aos 84 anos, depois de uma complicação de uma cirurgia. Alguns filmes, Orfeu, Tieta do Agreste, Bye Bye Brasil, Chica da Silva, né? Deixa eu sair daqui. Ele é filho de um antropólogo. Cacá nasceu no Rio de Janeiro e, com o lema Uma Câmera na Mão e uma Ideia na Cabeça, fez parte do cérebro grupo de Glauber Rocha, Nelson Pereira dos Santos, Léo Risman e mais, né? Foi vital para o cinema nacional nos anos 60 e 70, inspirado lá no neorrealismo italiano e na Nouvelle Vague. Então, ele fundou o cinema novo no Brasil, tá? É o grande nome, um dos maiores nomes, não dá para a gente dizer, aí isso é muito gosto, mas as provas gostam, infelizmente, de obituário, né? E aí acaba que deixa a gente meio assustado um pouco com isso, né? Mas, enfim, perdemos Cacá Diegues aos 84 anos. Só um detalhe, eu sempre procuro trazer mortes de celebridades culturais, porque é nesse tema que a prova, políticos e tal, eles gostam de saber se você está acompanhando. Porque perdemos mesmo, né? Perdemos uma mente criadora de cinema. E cinema está muito forte, né, no Brasil, por conta aí dos prêmios que o cinema brasileiro vem recebendo lá fora. Recebeu agora, né, meu Deus, o filme do Walter Salles, da Fernanda Torres. Daqui a pouco vem o nome, Foge, né? Que todo mundo está acompanhando aí, recebeu o prêmio Goya também e tal. Daqui a pouco eu lembro. Mas vamos para a segunda notícia. Gênero, raça e escolaridade. Taxa de desocupação no Brasil atingiu o menor patamar na história. A gente tem trabalhado nisso, né? Só que agora mais detalhado. Então vamos ver aqui os detalhes dessa notícia. Região. Desde o início da série histórica, o Sul é a região que tem a menor taxa de desemprego. Ela foi a única, inclusive, onde o índice apresentou uma queda significativa, para 3,6. Falou em região do Brasil com menor desemprego, e o Nordeste, com 8,6, continua sendo, e aí, a região que mais tem desempregados. Também por gênero, historicamente, fazendo a nossa radiografia do Brasil, a taxa de desemprego no Brasil é maior entre as mulheres do que entre os homens. Nos últimos anos, o índice vem caindo para cada dois grupos, né? Para os dois grupos, mas segue bastante visível. 7,6 para mulheres está desocupado, enquanto os homens 5,1. Né?
um país patriarcal, um país de uma história ruim em relação às mulheres, só pode dar nisso, né? Mas tem mais informações sobre o desemprego. Aqui acho que eu consigo ficar pequenininho. Vou botar o óculos. O desemprego também afeta a população preta e parda. No último trimestre, chegou o desemprego entre brancos 4,9%, mas acima de 7% entre negros e pardos. Então, quando você pega 6,6%, é feita a média. Escolaridade. No recorde por nível de instrução, as maiores taxas de desemprego são do grupo que não terminou o ensino médio. Para quem tem ensino superior, completo, os índices são bem menores, para de 3%. Desemprego é para quem não completou, o desemprego é maior para quem não completou o ensino médio, são consideradas desocupadas as pessoas que estão em busca de emprego. Então, se você não está procurando emprego, você não é visto como desempregado no Brasil. Ou seja, não estudou, é negro, é mulher e é do Nordeste, você está entre o grupo mais desempregado. É branco, é do Sul, tem ensino superior, a chance de emprego é maior. Esta é a radiografia regional brasileira na questão emprego, que revela, indubitavelmente, a nossa marca racista, machista, que todos vocês conhecem da nossa história. Mas é importante você ter também essa radiografia por regiões e observar os números, né? Vamos lá. Aqui eu tenho que sair. Fila de espera por cirurgia no SUS cresce 26%. Mais de 1 milhão de brasileiros aguardam por cirurgias eletivas, segundo dados oficiais, que saiu até no lei do Jornal Nacional, foi na Lei de Acesso à Informação, e observou isso. A catarata comprometeu a visão de olho direito, agora ameaça o esquerdo. Sem previsão de quando será operado, pelo SUS, o aposentado José Antônio Pereira, era a reportagem, né? Vai perdendo a esperança de voltar a enxergar bem. Uma fila que não é pequena, né? Há mais de 1 milhão e 300 mil pessoas aguardam aí, é como se toda Porto Alegre estivesse esperando para ser operado. Há décadas, o SUS convive com filas e o problema se agravou por causa da pandemia, quando mais de 1 milhão de cirurgias tiveram que ser canceladas ou adiadas. Em fevereiro, lançou o programa de redução de filas, mas onde é que as filas estão maiores? São Paulo e Minas, são mais de 600 mil pacientes, quase a metade, esperando por cirurgias eletivas no SUS, tá? E sem previsão, né, pessoal? É bom a gente ter... É o que eu sempre tenho dito em todas as minhas aulas aqui no Vencendo Concursos. Qual é a minha ideia com as minhas aulas? É sempre deixar você com a radiografia do Brasil. Como é que está o país, como é que está o Brasil nesse momento, tá? Então, eu trago números do desemprego, eu trago números do SUS, para que vocês conheçam a realidade brasileira, porque isso é atualidades. Tá? Vamos para o próximo, ver se eu consigo ficar no slide. Pois dá, não dá. Rio é anunciado. Pessoal, muita atenção nessa informação. Rio é anunciado como sede da reunião da cúpula dos BRICS em julho. Nós teremos 2 grandes reuniões internacionais no Brasil neste ano de 2025. A reunião dos BRICS, que deve já começar a se preparar, aqueles Sherpas, né, que são os negociadores, eles se reúnem com antecipação, e a reunião da COP30 em Belém. Então, cuidado para não confundir a reunião dos BRICS em julho e a COP30 em Belém, aí, que é a Conferência do Clima. Tá? E uma no Rio, outra em Belém. Tá?
nos dias 6 e 7 de julho. Os chefes de Estado de 20 países que entregam o BRICS como membros plenos e parceiros estarão presentes aí, né? Menos, atualmente, né, entraram mais membros, Brasil, a sigla continua com Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Mas entrou como membro pleno Arábia Saudita, Egito, Etiópia, Emirados Árabes Unidos e Irã, tá? Mas você tem os chamados parceiros também. Não deveremos contar com a presença de Putin, porque Putin está condenado a ser preso caso ele viaje para fora ou para algum país que é aí por crime de guerra, que foi condenado pelo Tribunal aí, Estatuto Penal, Tribunal Penal Internacional do Estatuto de Roma. Então ele não tem viajado para Paris. O Brasil assinou e o Brasil ficaria numa enorme saia justa que teria que prender Vladimir Putin aí se viesse aos BRICS. Então a presença dele não está até agora confirmada. Aliás, está até dito que não vem. Mas muito cuidado, porque temos então 2 grandes reuniões no Brasil de cúpulas internacionais. Olha lá, aqui está a informação, para quem eu estou botando e tirando óculos toda hora, né? Porque eu enxergo bem de perto, não enxergo de longe. Saiba porque Putin não deve participar, porque o Brasil é signatário do Tratado de Roma e seria obrigado a prender o líder russo, porque ele foi condenado. Então, geralmente ele manda Sergei Lavrov, que é o ministro das Relações Exteriores. Então, o Brasil assumiu a presidência rotativa do bloco em 2025. O Brasil era para presidir os BRICS aí o ano passado, mas como ele presidiu a reunião do G20, que também foi no Rio, mas foi em final de 2024, estamos agora falando para as cúpulas de 2025. Tá? Então, atenção, quando chegar na cúpula, o que for decidido, o que for falado, nós trazemos aqui as informações. Por enquanto, acho que a gente tem que saber as preparativas, do que deve se conversar, ou quem vai sediar, quem vem, quem não vem. É isso que a gente tem que estar para as provas até a reunião acontecer. Tá? E sempre quando acaba uma reunião como essa, nós temos um documento oficial. Bom, gente, o negócio é o seguinte, o pré-sal aqui do Sudeste, ele já está em decadência. Mas eles acharam um novo pré-sal, que é lá a margem equatorial, que vai do Rio Grande do Norte até o Amapá. Num evento, né, com Lula, presidente da Petrobras, defendeu exploração na Foz do Amazonas. Ela está aí a 500, acho que é 500 quilômetros? Não, é muito. É 1,5 km. Eu sei que são quilômetros de distância da Foz. E os ambientalistas, chamados marinistas, não querem explorar porque têm medo que haja vazamento de petróleo e contamine aí a região amazônica. Mas posso lhe garantir uma coisa, é até engraçado. Eu li uma reportagem aí do Silvão dos Foguetes, né, que o Amapá já está recebendo técnicos da Petrobras, já está recebendo helicópteros, mecanismo para perfurar postos e tal. Então, o Brasil vai furar, sim, lá, porque... mas, poxa, e a transição energética, né? Gente, ela ocorre, mas ninguém pode ainda abandonar o petróleo, tá? O petróleo é fundamental para muitos países aí e para o Brasil também. A gente não fez a transição completa, então precisamos de petróleo. Então, essa notícia, ela é um grande indicativo, e eu digo, o Brasil já explora na margem equatorial
E essa margem equatorial, principalmente no Rio Grande do Norte, no Ceará, agora eles querem chegar no Amapá. Só para você ter uma ideia, o país que mais cresceu no mundo por exportar, porque ela vai até a Guiana, né? A Guiana cresceu em um ano 50% da sua economia só pelo petróleo que tem lá, né? Então, e a ideia é aumentar essa produção até 2030. O Brasil precisa desse recurso, infelizmente, né? Porque, olha lá, o PIB da Guiana cresceu 50% no último ano. O Brasil merece, em especial porque há uma revolução. Eu estava brincando com um amigo outro dia que se eu tivesse juventude, dinheiro, eu arrumava minha malinha e ia para o Amapá, que vai virar aí uma região muito rica com a exploração da margem equatorial. Então, qual é a intenção dessa notícia? Está acontecendo a exploração? Não, não está. Mas o Brasil, eu quero que você fique atento, porque o Brasil está caminhando para explorar, sim, a margem equatorial na foz do Amazonas, né? Em especial, porque o que tem a ver o Amapá se é lá no meio do oceano? Porque tem que ter uma base em terra, né? E eles têm medo aí que isso prejudique a floresta e tal, mas é aquela discussão. Dá para viver só com energia limpa? Não dá. Precisamos de petróleo ainda. Gente, isso é uma bomba da política, porque a Procuradoria-Geral da República, depois do relatório da Polícia Federal, denunciou o ex-presidente Jair Bolsonaro. É a primeira vez que um presidente é denunciado por tentativa de golpe de Estado, né? O Lula já foi preso. Mauro Cid, Braga Neto também foram denunciados. Líder, qual foram os crimes? Ninguém está condenando o Bolsonaro. Agora ele vai ser julgado por conta da denúncia, da delação premiada do Mauro Cid, que foi pego aí vendendo joias, né, falsificando documentos, tal, e aí foram investigando e perceberam que havia um núcleo do governo que estava organizando aí, segundo a PGR, uma tentativa de golpe em 2022, ali em dezembro, antes da posse do presidente Lula. E quais são os crimes? Que ele vai ser julgado. Eu quero fazer jus aqui a justiça nesse país. Não se pode condenar ninguém antes da hora. Se ele conseguir provar que ele não participou, inocente, parabéns, segue sua vida, toca o barco. Continua inelegível, por conta de denunciar as urnas eletrônicas lá com os embaixadores. Aqui é uma outra denúncia contra ele, que ele pode pegar até 37 anos de cadeia. Lógico que não vai pegar, porque vai completar a idade, né? E quem é que vai aceitar essa denúncia da PGR? O Supremo Tribunal Federal. E aí ele passa a responder a um processo penal que querem que seja julgado esse ano para não contaminar as eleições aí do ano que vem. Quais são os crimes? Liderança de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado por violência. A ideia é dizer, segundo a PGR, que ele era o líder, né, desse grupo, que todo mundo sabe, realmente há aí falas, né, de tentativas de golpe, mas que as Forças Armadas brasileiras não abraçaram a causa. E não abraçando a causa, o golpe deixou de existir. Né? Porque precisava da força militar. Estou falando que tem muita notícia, mas é muita notícia rápida, né? Brasil vai ingressar no fórum da OPEP+.
O anúncio foi feito por Alexandre Silveira. Com a decisão, o Brasil entrará num grupo de países aliados da organização que 13 grandes produtores de petróleo. Ambientalistas criticaram, tá? Então, o que é? O governo decidiu aderir à Agência Internacional de Energia, à Agência de Energia Renovável e à OPEP+. Isso gera alguma obrigação vinculante ao Brasil? Não, literalmente não. Foi lida e relida na reunião, que é apenas uma carta, um fórum de discussão, né? O Brasil foi convidado para que nós fizéssemos parte da Carta de Cooperação, como um dos maiores produtores de petróleo. E aí, quando o Brasil participa dessa OPEP+, que é um grupo que tem 13 grandes produtores, e o Brasil está entre esses 13 grandes produtores, o Brasil ajuda a decidir o preço do barril do petróleo. Então, parece uma contradição, um governo que faz uma fala toda ela aí voltada para o meio ambiente e partir para a exploração de petróleo na foz do Amazonas, entrar no OPEP+. Mas entenda, ninguém vai conseguir no estalar de dedos transformar toda a energia aí numa energia limpa. Ainda mais agora com o presidente Trump nos Estados Unidos negando o aquecimento global. Então, é necessário uma fase de transição, porque o petróleo não é só para ser queimado, ele é usado na petroquímica e em muita coisa, como confecção de plástico, que também não é muito bom para o meio ambiente. Mas é importante entender que não é a hora ainda da gente largar o mundo do petróleo. Tá? Isso tem que ficar claro. Então, se perguntarem qual organização que o Brasil vai ingressar ligado ao petróleo, se chama OPEP+. Na OPEP+, pessoal, faz parte Irã, Arábia Saudita, Iraque, Kuwait, Catar, Venezuela, são os países que são os grandes produtores de petróleo, tá? Eu falei que tinha muita notícia de Brasil, né? Mas aqui é simples, né? Como eu comecei falando lá do Cacau Diegues, a gente tem que estar atento à questão cultural, que talvez seja onde, enfim, os alunos estejam menos preparados. Existe um prêmio chamado Prêmio Camões, que é da literatura luso-portuguesa, né? Luso-brasileira. Então, quem venceu o prêmio 2024? A poetisa, né, a mais alta honraria da literatura em língua portuguesa. Então, tem gente de Angola, o Chico Buarque já recebeu, acho que Jorge Amado e tal, né? Adélia Prado ganhou destaque quando seu talento foi reconhecido por Carlos Drummond de Andrade. Então, uma poetisa, ela estava muito doente, quem foi receber o prêmio no Itamaraty, teve a presença do presidente de Portugal, Marcelo Rebelo. Segundo o marido da escritora, José Prado, Adélia não tem boas condições de saúde para enfrentar uma viagem longa. Por isso, seu filho foi representá-la. Adélia Prado ganha o prêmio Camões, que é o maior prêmio de literatura brasileira, da literatura portuguesa, em 2024. Guardem esses prêmios, guardem esses nomes, guardem questões ligadas. Ainda estou aqui, lembrei o nome do filme, meu Deus do céu, da Fernanda Torres. Né? Ganhou o prêmio Goya também. Está chegando aí a votação do Oscar, você vê as velhinhas aí. Israel emite alerta para Brasil e outros países com dados de prisioneiros soltos em troca de refém com Hamas. Agentes da inteligência brasileira receberam lista na semana passada e podem monitorar a eventual vinda de pessoas condenadas a Israel que foram soltas recentemente. Então, o que está acontecendo? Israel fez uma listinha daqueles que ele soltou, que eram presos do Hamas, e enviou para o Brasil, porque muitos deles podem vir querer morar aqui. E aí, não só o Brasil, mas vários países foram aí comunicados dessa questão da chamada lista de prisioneiros perigosos, tá?
e vai ser a Polícia Federal que vai investigar se o cara é criminoso mesmo, né? E se vai poder entrar ou não no Brasil, tá? Mas é Israel querendo exatamente colocar no mundo todo uma perseguição a esses membros do Hamas. Dando sequência ao cessar-fogo, eu quero ir contando, cada vez que eles libertam aqui, né, no dia 14 de fevereiro, é a 6ª rodada de libertações, né? Então, 3 reféns foram soltos, depois entregaram para a Cruz Vermelha. Então, o que eu quero dizer, Israel libertou 369 prisioneiros palestinos, entre eles 36 condenados à prisão perpétua e 25 foram deportados, né? Não podem voltar. Esse acordo vai durar mais 2 semanas. E aí vem a segunda fase, que nós vamos detalhar quando ela entrar em vigor. Tá certo? Teve meio ameaçado aí, Israel ameaçou bombardear, mas está caminhando. Tá? É notório que também esses reféns chegam absolutamente destruídos, mas fisicamente, alguns já estão entregando até corpos, mas, digamos, eu já tenho aulas gravadas sobre cessar-fogo e, assim, você pode olhar lá essas aulas lá antigas e acompanhando que está funcionando. Quando vier a segunda fase, eu volto aqui. É só para deixá-los aí a par que a coisa está funcionando, pelo menos até agora, quando eu gravo. Eu falei que tinha muita notícia, né? Eu nem sabia que existia esse ranking. E pior que essa notícia é aquela história, né, que eu sempre falo. Apareceu em todos os veículos de informação. Eu falei, olha, vou ter que colocar, porque é tipo daquela pegadinha, né? Milão, na Itália, que é uma cidade industrial, cidade da moda, lidera ranking de cidades caminháveis. O Brasil fica de fora. Ranking é dominado por cidades europeias. São Paulo e Rio aparecem com potencial, né? Mas é aquela velha história, a questão da violência, né? É a cidade mais caminhável do mundo. Na Europa domina o ranking do relatório, né? Nenhuma cidade está entre as 50 mais caminháveis do mundo. Para fazer o cálculo, foram levadas em conta apenas cidades com população acima de 500 mil habitantes, né? E isso tem a ver com o que é lá. Apesar de não ter nenhuma cidade no top 50, o Brasil é citado com 2 metrópoles que têm potencial para entrarem na classificação de cidade de 15 minutos, ou seja, locais em que a maioria da população pode acessar serviços importantes a menos de 15 minutos, né? O Brasil, São Paulo, precisaria cair de 21 para 12, e no Rio leva em média 25 minutos para andar até um lugar importante. Muito tempo, meia hora, né? Vamos pensar no idoso. Então, de acordo com o levantamento, o morador da cidade leva 6 minutos para caminhar até um serviço importante. E 98% da população, 15 minutos. Então, você resolve tudo a pé em Milão, né? Interessante essa pesquisa, e eu adoro trazer essas notícias exóticas, porque eu entendo que sempre é fundamental, né? O exótico. Porque as provas de atualidades gostam disso. Estados Unidos citam American First para vetar projetos. Olha só que loucura. Então, se acadêmicos brasileiros, principalmente de Minas Gerais, são orientados a excluir das suas pesquisas direitos humanos, opressão de gênero, classe, raça, né? Então,
o que aconteceu, né? Esse Poder 360, que é um site bem legal de você seguir, se o Brasil havia uma orientação oficial do governo do presidente Donald Trump, empossado, para proibir expressões específicas em projetos financiados financiados pelos Estados Unidos. A resposta foi: no momento, embaixada e consulado dos Estados Unidos do Brasil estão revisando os programas e parcerias para garantir que estejam alinhados com a política externa dos Estados Unidos, né, que demitiu, está perseguindo várias pessoas transgêneras, negros. Ele vem com a ideia da supremacia branca, e aí, se a pesquisa é na área de humanas e fala em direitos humanos, fala em igualdade racial, simplesmente a Fulbright, que é essa grande financiadora de pesquisa, corta a verba para brasileiros. A que ponto nós chegamos com Trump? Países europeus tendem a aumentar gastos em defesa contra a ameaça da Rússia ao continente, diz o líder. O que aconteceu? Bom, como o Trump disse que não vai mais dar dinheiro para a Ucrânia, a Rússia não vê com bons olhos a OTAN, os países europeus, então, disseram: olha, vou aumentar gastos com defesa contra a ameaça russa ao continente. Dado que Trump tem se aproximado muito de Putin. Líderes europeus afirmaram nesta segunda-feira, 17, que o continente precisa aumentar gasto militar para se proteger de uma possível expansão da Rússia, já que ela invadiu o território ucraniano e domina 20%. Se reuniram em Paris para decidir isso aí. A Rússia está ameaçando toda a Europa agora, infelizmente, disse o primeiro-ministro da Dinamarca. Então foi um encontro de emergência, convocado pelo presidente Emmanuel Macron, e a gente não sabe, nesse momento estamos aí, Trump diz que está negociando a paz, e a gente está num momento diferente agora da guerra, né, pessoal? Por quê? Porque, primeiro, a Europa está, digamos, sozinha defendendo a Ucrânia. É uma nova etapa nesse momento que a guerra está às vésperas de completar 3 anos. E, assim sendo, a Europa que teria que ajudar a Ucrânia contra a Rússia, porque o Trump disse não vai mais dar dinheiro para a Ucrânia, ao contrário, quer que a Ucrânia pague, devolva o dinheiro. Tá? Então, Trump, eu havia dito isso nas aulas do ano passado, há uma mudança na geopolítica internacional, como eu falei, um isolacionismo americano, um protecionismo americano, como tenho dito nas aulas anteriores, uma perseguição de gênero, e agora a Europa também preocupada com essa questão da nova guinada, né? Qual é o temor europeu? Os Estados Unidos sugeriram que a Europa poderia não ter um papel ativo nas negociações para o fim da guerra, que gerou preocupação. Dentro da OTAN também causou incômodo o fato de Trump ter ligado para Putin sem antes discutir um plano de paz com os aliados europeus. Ao mesmo tempo, reuniões anteriores da União Europeia revelaram divergências internas. Enfim, a gente tem que acompanhar qual vai ser aí a decisão dos Estados Unidos, que era o grande financiador da Ucrânia. Biden, enquanto presidente, dava muito dinheiro, né? Qual é o interesse dos Estados Unidos, né? Trump condicionou a ajuda dos Estados Unidos à Ucrânia em troca de direitos sobre chamadas terras raras. Essas regiões ucranianas possuem minerais valiosos, essenciais para a indústria eletrônica. Ou seja, o que ele está dizendo? Olha, eu te até ajudo aí se você me der a sua riqueza, como manganês, urânio, titânio, lítio, minério. E o Zelensky está para assinar esse acordo com o Trump, cedendo ao Trump para conseguir dinheiro e resistir na guerra contra Putin. Ele faz um jogo duplo do caramba, né? Conversa com Putin, diz que vai negociar a paz e ao mesmo tempo fala para o Zelensky: olha,
não vou te dar mais dinheiro, só te dou dinheiro se você me der suas riquezas. É American First, né? Olhando para o próprio umbigo. E isso é uma mudança na geopolítica internacional, como todos nós prevíamos. O que ocorre, pessoal, é que Trump, do primeiro mandato, era um Trump de falar. Trump, do segundo mandato, é um Trump de fazer. Você tem observado que, desde que ele tomou posse, tudo que ele falou na campanha, né, nessa guinada direita que os americanos estão dando, está acontecendo. E a Europa, então, preocupada com tudo isso. Meu Deus, ele está me dando um trabalhão, esse homem, viu? Porque eu tenho que ficar explicando para você que a geopolítica internacional começa a mudar. E quem fica calado nessa história? A China, né, pessoal? Bom, chegamos ao fim da aula, que eu pedi para você ficar até aqui. Esses são os livros 17, 18, 19. Você pode perceber que ele começa lá em dezembro de 2023 e vai até a coleção de 2024, até dezembro de 2024. Um ano. Quero comprar 3 livros. Quanto você faz? 25 cada um? Faço aí a R$70. Como eu faço? Esses livros não são livros impressos, eles são livros em PDF. A pessoa me envia uma mensagem pelo WhatsApp, tá aí, 11 99 82 14 13, e eu até vejo o edital, digo, olha, vale a pena esse livro ou aquele outro, tal, e a gente faz Pix, não é um grupo, nem nada, é só para completar as aulas de atualidades. Para quem está assistindo pela primeira vez, quem já me acompanha sabe e já compra, né? A gente sempre está vendendo aí, graças a Deus. Já estou fazendo, quero terminar em março o primeiro livro de 2025. Mas para quem está prestando prova agora, prefeituras, estaduais, municipais, que os editais são semelhantes, vão cair assuntos de 2024. Também deixo aqui, encerrando a aula, para quem está assistindo pela primeira vez, o endereço do Vencendo Concursos, que é o curso que mais cresce. Entra lá no canal do YouTube do Vencendo, veja as promoções, manda uma conversa, porque tem muito edital aberto no Brasil e o Vencendo está cobrindo esses editais, tá? Um forte abraço. Então, semana de 12 a 19 de fevereiro e caminhamos aí para a semana, para terminar gravando de 19 a 26 de fevereiro aí com vocês as notícias mais importantes. Você observou que eu falei muito de cultura, falei de petróleo, falei de reuniões internacionais, falei da geopolítica internacional, falei da Europa, falei do Trump, falei até de Milão, né? Foram muitas notícias, mas são notícias rápidas, né, que acabam transformando a aula numa aula bem dinâmica e não uma aula corrida. Não quero ficar 1h30, você não precisa de 1h30. Quando você pega uma aula como essa, dá um pause e lê a notícia como um todo e pronto. Tá aí e vê que é um tipo de noticiário diferente do sensacionalismo da televisão que precisa por conta da propaganda, né, pessoal? Então, foi uma das aulas que eu consegui fazer com mais notícias aí numa semana. Estou muito feliz, né? Porque, apesar de não ter notícias sempre boas, a gente acaba trazendo bastante informação rápida, direto ao ponto para você e te deixa aí preparado para enfrentar as provas, tá? Um forte abraço, até a próxima, até dia 26. Tchau, tchau.